Vamos dar início aqui hoje a mais uma sessão da série Diálogos 2021 do Instituto Maria Helena Andrés, as lives que o Instituto tem realizado a cada 15 dias. Hoje, o nosso convidado é Ricardo Meredef, que vai falar sobre o cinema inspirado em fatos reais. O Ricardo é formado em cinema, pós-graduado em cinema pela George Washington University, é diretor de filmes consagrados como Foro Íntimo, Capital Circulante, Um Branco Súbito e Noite Aberta. Seus premiados filmes foram selecionados para mais de 100 festivais, incluindo alguns dos principais eventos de cinema no mundo, como Roterdã, Berlim, Havana, Rio e São Paulo. Ricardo também tem um renomado currículo como montador e trouxe inovações ao mercado de distribuição de filmes no Brasil, criando e editando inúmeros trailers para o cinema nacional e Hollywood. Foro Íntimo, primeiro longa de Ricardo, foi selecionado para mais de 30 festivais pelo mundo, em 20 países diferentes, levando diversos prêmios. Meredef acaba de dirigir e montar sua primeira série para a TV, 6 na Ilha. Então, com a palavra, o Ricardo Meredef para nos falar sobre o cinema inspirado em fatos reais. Olá, pessoal. Boa noite. Bem-vindo aí a todos que se ligaram aí para a gente conversar um pouco sobre essa faceta, né? Essa parte do cinema que eu gosto muito e que me inspirou até a realizar alguns dos meus trabalhos no cinema. Como na minha biografia disse aí, eu sou formado em cinema, eu trabalho com cinema já há quase 30 anos, né? E primeiro comecei como montador e depois comecei a dirigir, e hoje eu exerço as duas funções. No tempo, eu montei diversos longa-metragens, não somente no Brasil, mas também em Los Angeles, em Hollywood. E quando eu voltei para o Brasil, para morar no Brasil, foi quando eu comecei a dirigir. E eu dirigi alguns curtas, né, diversos curtas, antes de eu embarcar na viagem, na jornada que é realizar um longa-metragem de ficção, né? E o que me leva a gente falar sobre o assunto que eu propus aqui hoje, que é o cinema inspirado em fatos reais. E por que eu escolhi esse tema? É engraçado, quando eu, de noite, né, quando eu quero relaxar, eu vou ver um filme, eu abro Netflix ou Amazon Prime, né? Todo mundo conhece, né, essas plataformas. E hoje em dia, dentro do Netflix, tem até hoje já uma categoria são só séries e filmes que são inspirados em fatos reais. E eu sempre me encontro ali naquela categoria. Eu confesso que eu adoro filmes que têm essa base. Eu não sei por que direito, mas eu adoro filmes que eu sei que elas têm alguma inspiração em fatos reais. Isso, para mim, traz um elemento que me atrai. E tanto me atrai que eu também acabei realizando alguns filmes que têm essa faceta, né? Essa questão de ela ser inspirada em alguma coisa que realmente aconteceu. Quando eu estava lá fazendo curta-metragem, o meu primeiro curta, O Branco Súbito, não. Ele, na verdade, é uma viagem criativa que eu tive e não tem, na verdade, nada a ver com fatos reais. Só que o meu segundo curta, que vocês vão ver daqui a pouco, ele sim, ele foi inspirado numa matéria de jornal. Um certo dia, eu morava no Rio de Janeiro na época, eu abri o jornal Globo, que era o jornal que eu recebi em casa, impresso ainda, né? Porque isso foi em 2001, se eu não me engano, 2002. E eu estou folheando lá o jornal e eu me deparei com uma matéria de que eles tinham acabado de descobrir um esquema gigante de lavagem de carros, esquentando carros importados no Brasil.
Era um esquema gigante de criminosos, principalmente no Rio de Janeiro, onde eles pegavam carros usados e eles roubavam o carro, eles tinham um esquema de corrupção dentro do Detran, eles conseguiam legalizar eles, né, de forma ilegal, e aí vendia eles como um carro usado, importado, normal. E isso virou um ciclo, e chegou ao ponto de que 10% de todos os carros importados, usados no Brasil, tinham sido esquentados. Olha que loucura! 1 em 10 carros que você via na rua eram carros que tinham sido roubados, esquentados, esqueminha lá com a polícia no Detran, levava eles lá, você colocava, legalizava eles lá e eles eram recomprados. E, enfim, aí eu falei, pô, eu acho que eu vou fazer um filme sobre isso aí. Aí eu decidi, eu mesmo escrevi um roteiro que tratava isso como uma inspiração, porque era isso. Porque isso... E aí, antes da gente começar a entrar no filme mesmo, nesse filme e depois no Foro Íntimo, que é meu longa, eu queria também falar um pouco sobre as diferenças em filmes porque você pode ter filmes que são inspirados em fatos reais, você pode ter filmes que são baseados em fatos reais, né? Que são duas coisas diferentes. Quando ele é baseado, ele é muito ali na regra. Ele tem, por regra, ele tem que ser muito fiel à realidade, ao que aconteceu. Quando ele é inspirado numa história real, num fato real, você está usando um acontecimento, alguma coisa que aconteceu, como uma inspiração. E você tem a liberdade de você poder construir, criar em cima daquilo. Você não está preso a exatamente o que aconteceu, você está inspirado. Que foi o que aconteceu com o Capitão Circulante do filme que eu fiz. Agora, o cinema mundial, brasileiro e hollywoodiano tem muitos filmes, né, que foram realizados, que são inspirados ou baseados em fatos reais. Eu vou citar alguns aqui que eu gosto, né? No Brasil, por exemplo, tem o Dois Filhos de Francisco, que foi um grande filme de bilheteria. Aconteceu já há um tempo atrás. Ele é baseado o quê? Ele é baseado na história dos irmãos Camargo, que são os cantores sertanejos, né? Foi um filme, eles foram lá, pesquisaram a vida deles, só que ele é inspirado. Eles tiveram a liberdade, eles pegaram a história, basicamente, que aconteceu com os irmãos, eles foram lá e construíram. E virou um filme de grande bilheteria, foi um sucesso comercial absurdo. Você tem outro filme que também é baseado numa história real, que é Cidade de Deus. É baseado num livro do Paulo Lins, que é uma história basicamente quase autobiográfica sobre ele crescendo na Cidade de Deus, né? Virou também um filmaço, um filme que fez muito sucesso no Brasil e no mundo afora, foi para Cannes, foi um espetáculo na época. A gente tem que, pelo menos... Tem outros filmes brasileiros. Engraçado que o Brasil gosta muito de fazer filmes que são baseados em fatos reais sobre músicos. O Brasil adora... Acho que é porque também o Brasil tem uma cultura tão rica com música, né? É uma coisa muito, muito boa, muito rica. Então, por exemplo, já fizeram filmes baseados em histórias reais do Cazuza, do Tim Maia, do Simonal... E a história vai. Impressionante como o Brasil tem uma capacidade de realizar filmes inspirados em fatos reais, baseados em astros, né, e músicos brasileiros. Outra coisa que o Brasil também gosta muito de basear em fatos reais são filmes sobre crime, sobre o mundo do crime. Não sei se vocês lembram, tinha um filme chamado Meu Nome Não é Johnny, que era foi um filme bem legal, aliás, que é inspirado num garoto brasileiro que entrou para o tráfico de cocaína, enfim, de drogas, e virou um filme bem interessante. Ele é bem fiel, é um livro do Guilherme Fiuza, se eu não me engano, e aí o filme foi realizado, inspirado. Tem casos também de obras que não foram tão bem sucedidas. Por exemplo, a série, não sei se vocês lembram a série O Mecanismo, que eles fizeram, que era baseado na Lava Jato. Só que o negócio, né, você viu que eles tomaram muitas liberdades
e não foram muito, né, muito fiéis ao que realmente aconteceu e tomaram muita porrada. Eu lembro direitinho quando foi lançado que muita gente reclamou que não retrataram os personagens de forma muito fiel, e virou uma grande polêmica. Então, tem casos também de obras que são feitas e não são bem-sucedidas porque elas acabam extrapolando, né? E também tem um viés político ali por trás e acaba tendo uma disputa política que acaba interferindo, eu acho, um pouco na estética e na narrativa do filme ou da obra. Em termos de filmes internacionais, eu posso citar alguns que também são muito legais. Não sei se vocês viram Dois Papas, que é do Fernando Meirelles, que fala sobre a relação do Papa hoje e do anterior, e como que se sucedeu, né, o primeiro Papa, e como que ele entregou, né, para o outro. E é muito legal, muito interessante. Ele é todo inspirado na história real dos papas. Eu achei muito, muito interessante a forma como eles construíram essa narrativa. Quando eu assisti o filme, eu realmente acho que até os atores estavam tão bem que eu fiquei com a sensação de que realmente eu estava lá vivendo e entendendo como que funcionou ali, né, a relação dos poderes do Vaticano. Eu achei muito interessante como é que funcionou. Tem filmes muito famosos, né, do Martin Scorsese, por exemplo. Ele é um cara que gosta muito de pegar livros, né, e que são baseados em histórias reais. Os Bons Companheiros, né, o Goodfellas, é inspirado num livro de uma história real de um mafioso. O Touro Indomável, Raging Bull, também foi uns memoirs, né, um livro que ele escreveu, o boxeador que escreveu sobre a própria história. E é muito, muito interessante, muito legal como ele retrata, né, a história real dele. E eu acho muito interessante a gente falar sobre essas questões diferentes, porque o que a gente está falando aqui é ficção, a gente não está falando de documentário, né? São duas coisas muito diferentes. O documentário, por natureza, ele tem a obrigação de estar na vida real, né? Só que não é uma ficção, você não é filmado, né, de forma mais estética, né? Então, a gente tem que entender que tem também um lado... O que eu estou falando aqui hoje é sobre filmes de ficção que trazem histórias reais para dentro da história deles, né? O documentário, que eu gosto muito, né, ele, por natureza, já tem isso, mas não é isso. O documentário é real. Ele tem ele, pela raiz, né, pela história dele, pela estrutura narrativa, ele está todo dentro de uma realidade, né? A ficção não. A ficção, você pode escolher esse caminho estético, mas você não é obrigado a fazer isso, né? Então, agora vamos falar um pouquinho e entrar um pouquinho, né, dentro da história dos filmes que eu escolhi fazer, que foram baseados, né, inspirados em histórias reais. Tem o Capital Circulante, foi esse curta que eu falei para vocês agora há pouco, e o meu primeiro longa, O Foro Íntimo, foi um filme que eu pesquisei bastante, né? Não tá, gente. Então vamos continuar. Vamos continuar. Tá bom. Tá bom. Valeu. Aí deixa eu continuar, vou falar um pouquinho então sobre quais foram os meus caminhos, né, para realizar o Foro Íntimo, que foi o primeiro longa-metragem que eu realizei. Eu não sei quantos de vocês já viram o filme, eu realmente não sei, mas eu vou até mostrar um trecho aqui depois para vocês poderem ver um pouquinho dele. Mas como no Capital Circulante, a minha inspiração inicial para o Foro Íntimo foi numa matéria de jornal, de novo. Eu estava lendo o jornal, essa vez na internet, né, porque já era 2014, eu acho que era, mais ou menos, 2013. E eu acabei lendo uma história de um juiz federal que se encontrava numa situação muito peculiar. Ele estava julgando, ele era um juiz lá do Mato Grosso, numa cidadezinha chamada Ponta de Porã, que é a cidade de fronteira com
com o Paraguai. E ele julgava muitos casos de narcotráfico. E ele estava sendo tão ameaçado pelos criminosos que ele acabou precisando de ter proteção da Polícia Federal, no caso. O negócio chegou a tal ponto que ele teve que afastar a família dele da cidade, tirar, e depois de alguns meses a coisa ficou tão pesada para o lado dele que ele foi forçado a ter que viver dentro do fórum, do local de trabalho dele. E eu achei essa história muito incrível, muito instigante, porque eu vi uma grande ironia. Eu enxerguei quando eu li, eu falei, olha que louco isso. Um juiz, o que um juiz faz? Um juiz julga, às vezes condena e manda prender, né? E ele condena alguém e manda prender um sujeito. E esse juiz se encontrava em qual situação? Ele se encontrava preso num fórum. Ele não podia sair, não podia botar a cabeça para fora do fórum. Ficou 6 meses morando dentro do fórum, nunca saía. E essa história eu falei, nossa, olha que doido, olha que ironia da vida, né? Das coisas, dessa circunstância tão louca. Eu quero fazer um filme sobre isso. E foi a partir daí que eu comecei a aprofundar e pesquisar e conhecer mais. Conversei com esse juiz, conversei com outros juízes no Brasil. Eu descobri que tinham muitos juízes que viviam situações parecidas, né, de ameaças, e por isso precisaram de proteção, né, 24 horas. Situações um pouco diferentes, mas eu conversei com esse juiz no Mato Grosso, conversei com outro juiz em Manaus, conversei com um juiz em BH, um juiz aposentado, conversei com um juiz em Porto Alegre, e eu fui catando informações, eu fui entendendo como que esses casos viviam, como é que era a vida deles, né? Como que isso tinha acontecido. E através dessas informações todas que eu coletei, que eu fiquei mais alguns anos fazendo, eu comecei a construir um roteiro. Era um roteiro de ficção, porque eu construí um personagem fictício. Ele não é aquele juiz lá do Mato Grosso, mas as situações e as coisas que aconteceram com ele, o juiz ele também viveu. Por isso que ele é inspirado, ele não é baseado. Ele não tem o nome daquele juiz. Eu me inspirei na história desses outros magistrados espalhados pelo Brasil. Eu catei informações desses 4, 5 juízes, principalmente, e peguei todos eles e construí a história que eu queria contar. E o que era essa história? Eu queria contar a história que não só falava sobre um juiz que estava totalmente enclausurado, né? Claustrofóbico, né? O estado psicológico de um juiz que se encontra numa situação dessa, mas eu também queria falar um pouco sobre o estado do sistema judiciário brasileiro, que, como a gente está vendo hoje, mais do que nunca, está num estado doente. Eu sempre digo que eu acredito que o sistema brasileiro judiciário está doente. Ele não está legal, não. E eu não sei quantos de vocês que já precisaram entrar em alguma esfera da justiça. Só as pessoas que já entraram numa justiça e tiveram aqui no fórum sabem como que é, o que é o labirinto da justiça brasileira. É uma loucura. A gente que fica vendo muito filme americano acha que a justiça brasileira é igual à americana. Não é. Não é igual. É bem diferente. É muito diferente do que a gente vê nos filmes, o que a gente acredita ver. E eu quis, então, trazer isso para o Foro Íntimo, para o filme que eu realizei. Por isso que eu consegui autorização para filmar num fórum de justiça de verdade. Isso, para mim, era muito importante, né? Para trazer essa verdade para o filme. Eu rodei numa vara criminal de verdade, aonde um juiz julgava casos de narcotráfico. Isso, para mim, era muito importante para a gente
não só o espectador, mas também o ator, o cara, o Gustavo, que estava fazendo o papel do juiz, ele ficou lá. A gente ficou frequentando o Fórum Lafayette, no centro de BH, durante 3 meses. Ele ficou seguindo a vida de um juiz durante 2 meses, para a gente entender exatamente como é que era o cotidiano, como é que era o dia a dia de um juiz. Porque a gente acreditava que para a gente colocar ele o juiz numa situação atípica, que era a situação do filme, primeiro o ator tinha que entender como que um juiz de verdade vivia o dia a dia dele, né? Então isso foi muito importante na construção, né, dessa história que eu me inspirei em fatos reais. Eu vou agora ligar o link aqui e a gente vai assistir, são 10 minutos, se eu não me engano, 10, 11 minutos. Vocês vão ver um trecho do Foro Íntimo, que é o preto e branco, e vocês vão ver uma boa parte do curta que eu fiz, que chama Capital Circulante, que é sobre aquela história que eu falei dos carros roubados. Ok? Vou ligar aqui o link. Eu consigo compartilhar aqui a tela? Consigo, né? Vocês estão vendo aí? Ainda está na tela preta, né? Mas estamos vendo. É isso, mas é isso mesmo, tela preta. Estão ouvindo? Sim. Para mim está sem som. Bom dia. Sem som? É que não tem muito som mesmo. É isso, já vi.
Eu vou parar só porque acho melhor a gente... Agora a gente viu a cena do Foro Íntimo, eu queria falar um pouquinho, porque essa cena ela é muito importante, ela acontece nos primeiros 15 minutos do filme. E ela fala muito, né? Acho que ela é muito emblemática sobre o filme, né? Sobre a situação que a gente estava construindo, né? A gente vê uma pessoa, né? Um cara que parece que ele está num espaço de trabalho, a gente não entende direito ainda o que está acontecendo, muita segurança, muita gente armada em volta dele, e de repente ele vai sendo escoltado para um banheiro que é um banheiro público de um fórum. E aí ele toma banho nesse lugar, e aí que eu queria chamar a atenção. Uma das coisas que mais me chamaram a atenção quando eu conversei com o juiz no Mato Grosso é que ele falou para mim, ele falou, Ricardo, eu tive que mandar instalar um chuveiro no banheiro do fórum, porque não tinha chuveiro no fórum. E eu tinha que tomar banho. Então, eu literalmente tive que pedir para o cara lá do fórum ir lá e instalar um chuveirinho lá no meio lá do banheirão lá do fórum, e era lá que eu tinha que tomar banho. Eu achei uma loucura isso. Eu falei, caramba, cara, que doideira. Eu falei, E aí e eu fiz isso durante 6 meses. Eu falei, nossa, essa cena tem que ter isso. E aí, um segundo lado, eu consegui construir nessa mesma cena que eu achei tão incrível, tipo um cara deu um jeito, né? Ele fez uma maquinária ali, né? Ele foi lá e construiu um chuveiro ali no meio do banheiro, igual a gente teve que fazer no filme, porque não tinha chuveiro no fórum. Então, a gente fez exatamente igual o juiz falou. A gente foi lá, pediu pro cara ir lá instalar o chuveiro. Foi difícil pra caramba, porque não tinha ralo. Então, a água não vazava direito. Foi um problemão. Olha que loucura, né? Eu fiquei pensando na vida do cara lá, quando ele teve que também instalar um chuveiro para ele viver. E aí, segundo, eu pensei, não só essa cena é importante por causa disso, mas eu também vou colocar a questão da ironia, da prisão que ele se sente. E como que eu consigo construir isso logo no início? Ele tá tomando banho, tem uma janela aberta lá e ele ouve o burburinho da cidade acontecendo lá fora, né? E é o único momento no filme que ele está sozinho. Quem já viu o filme sabe que o segurança dele não está lá dentro com ele. E aí é o único momento que ele sai do banho e ele vai lá, ele sobe lá na janela, ele olha, e ele fica vendo as pessoas levando uma vida, um cotidiano mais comum do mundo, e ele dá um sorrisinho, tipo, porra, é isso que eu queria, né? É isso que eu queria hoje. Eu queria só ter uma vida normal, tudo que eu queria era isso. Tá esperando meu ônibus passar ali, no ponto de ônibus, para eu poder ir trabalhar como qualquer outro cidadão, né? E assim eu consegui construir um pouco essa sensação de prisão que esse cara estava sentindo, né? Então isso eram questões, e é isso que eu queria mostrar para vocês, falar um pouco sobre o que eu puxei da vida real, da história real que eu fiquei ouvindo desses juízes, e como que eu trazia ele na construção das cenas do roteiro, primeiramente, depois na filmagem, né? Então isso era uma cena muito importante. Eu acho que é uma das cenas que eu mais gosto assim do filme, né?
essa situação, essa cena de que o juiz fala, pô, olha lá, pessoas sentadas num ponto de ônibus, e ele falou, tudo que eu queria era isso, poder sair e comprar um pãozinho ali na esquina, né? Nem isso ele podia fazer. Uma loucura. Então agora eu vou combater, agora eu vou mostrar o curta-metragem, que já é outra história. Vocês vão ver. O curta já é colorido, é uma aventura. Eu utilizo aquela matéria que eu li, né, que me inspirou, uma história real, um evento real, que é a coisa dos carros importados, esquentados, e eu construí uma pequena crônica, um curta, sobre como que isso acontece, como se isso fosse acontecer no Rio de Janeiro, né, que é uma cidade maluca. Calma, bolinha. Não, a grana já foi pro velho mundo. Isso. Agora é só esperar. Então tá, a gente se fala amanhã. Abração. Sai, filha da puta! Anda! E aí, irmão? Perdeu. Fica bem quietinho e vai saindo agora. Falei pra você sair do carro, senão eu vou estourar a tua cabeça. Sai. Carrinho do papai é Playboy. Isso aí, gostosa. Entra aí. Vai. Vai, neném, vai. Ei, corre. Seu escroto. E aí, Paulão, beleza? Ó, liga pro teu homem e avisa que eu tô chegando aí com o maior carrão. Não interessa onde eu conseguir. Mas avisa o cara que eu vou querer a grana na hora, falou?
Agosto, princesa. Natal chegou mais cedo esse ano, hein? Pois é, meu camarada. Natal, Carnaval, Páscoa, tudo junto. Aí. Pô, mas só isso? Isso aí é dólar, lindinha. Pô, mas esse carro vale pelo menos o dobro. Vai pegar ou largar. A não sei que você esteja a fim de fazer um programinha. Tô de férias, meu bom. Cabelo? Fala, Cabelo. Tô com um importado aqui para tu esquentar para amanhã, pode ser? Ah, mesmo esquema. 5 agora e 5 depois de sair. Tá no céu? Maravilha. Tá, beleza. Tá bom. Não. Aguenta aí, pô. Aguenta aí que eu tô chegando. Ih, cara, suja. Depois a gente fala. Tá indo pra onde, malandro? Parece que esse carro é roubado. É isso, doutor. Eu sou trabalhador. Trabalhador? Ganhando bem, hein? Leva ele pra delegacia. Eu vou dar uma voltinha aqui, a gente se encontra lá. Aí, Caveira, saiu do forno agora. Tem documento aí? Você acredita que o meu carro foi roubado ontem? Tá uma verdadeira guerra aí fora, né, doutor? É isso aqui. Eu adoro esse cheirinho de carro novo. Mesmo esquema do outro? Uhum. E aí, não sei se conseguiram captar tudo, né? Não sei como é que foi a qualidade. Ela vai acontecer sábado, dia 23, Opa. de 9 da manhã ao meio-dia. Alguém está falando? Qualquer pessoa pode participar. Basta entrar no site da prefeitura. Alguém tem que mutar aí o áudio. Entrar, alô. buscar lá, Conferência Municipal de Cultura. E fazer a inscrição. A partir das pré-conferências, então, a gente faz o levantamento todo mundo de várias mutado, propostas conjuntas da sociedade civil e do poder público. É o seu aí, não? O seu Sherry. Que aí vai ser realizada no dia 5, 6 e 7 de novembro. E aí? Capaz de ser no seu compartilhamento. Foi? Ué. Bom. Então, esse é o Capital... Não sei se vocês conseguiram captar, não sei como é que estava a qualidade, vocês conseguiram captar tudo, né? Mas o cara original do carro, o que eu fiz? Eu peguei essa matéria e eu construí um mini núcleo, um mini universo, onde o mesmo carro, o cara é roubado numa noite, o carro passa pela mão de várias figuras, vamos dizer, estereotipadas, né? Aquelas figuras clássicas cariocas, né?
o playboy, o bandido, o ladrão, o policial corrupto, né? O empresário rico, e ele faz o capital circular. Ele circula, ele volta exatamente para onde ele começou, que é o cara que teve o carro roubado. Ele compra o mesmo carro que foi roubado em menos de 24 horas. Isso foi como se fosse quase um exercício, né? de construção de uma narrativa ágil, né? Tem uma coisa de ação ali, né? Numa estética de um filme um pouco mais de ação ali, no submundo carioca. E isso é uma coisa que tem uma inspiração num fato real, mas não é uma história que realmente aconteceu ali, fato por fato. É uma coisa que eu me inspirei num acontecimento real e isso aconteceu, né? Eu queria ver se agora alguém queria fazer alguma pergunta, algum comentário, alguma coisa, antes da gente começar. Como é que está todo mundo aí? Só comentar uma coisa, Ricardo, que eu já tinha visto, né? Você já tinha me mostrado, né, esses filmes, e também tem aquele muito interessante sobre que você fez também, mas aquele não é não sei se é inspirado em fatos reais, mas é os idosos ensinando as pessoas de outros países a língua, né? Sim. Aquilo ali foi muito interessante. Aquilo é documentário, aquilo não é uma ficção, aquilo é documentário mesmo, aquilo é real mesmo. Verdade. Né? Eu acho assim muito rico isso, e o que não falta é fatos inspiradores aqui, principalmente no Brasil, a quantidade deles que aparece todo dia é impressionante, né? Coisas surrealistas assim acontecendo. Agora eu queria te perguntar um pouco, né, aquilo quando você propôs esse tema, né? Você falou da guerra cultural contemporânea, né, no Brasil e no mundo, assim, nós vivemos num estado de guerra quase cultural, né? O que isso traz de desafios para quem produz cinema, para quem cria cinema, né? É isso. Nossa, hoje o desafio é gigante, é enorme. Eu diria que 90% do cinema hoje no Brasil está parado. Quem está conseguindo fazer cinema no Brasil hoje é com parcerias de fora do Brasil, porque a Ancine basicamente parou. Ela não aprova mais nada, né? O governo hoje, a meta deles era basicamente afundar o cinema. E ele tem conseguido. Nesses últimos anos, essa é a realidade. Então, os desafios são gigantes. A pandemia só chegou para atrapalhar mais ainda. Mas a realidade é essa e cada um vai levando do jeito que pode, né? A gente vai seguindo, desenvolvendo, escrevendo, bolando, né? Agora, filmar mesmo está muito difícil. Eu vou te falar que financiamento no Brasil sempre... A cultura do financiamento para o cinema no Brasil sempre veio da forma pública, né? De uma agência reguladora. Aí entrou todo o sistema das empresas poderem ter isenção fiscal, seja através da Lei Rouanet para projetos fiscais, ou a Ancine, que tinha a Lei do Audiovisual, e depois construiu o mecanismo do fundo setorial, que era o que? Era uma taxa pequenininha que o governo cobra das teles, Claro, Vivo, todas as empresas grandes de telecomunicações, e com esse dinheiro tinha um sistema de financiamento do cinema brasileiro. Só que isso parou, praticamente isso foi parado, foram criados diversos obstáculos que não era possível você conseguir atravessar esse obstáculo para você conseguir realizar. Para você ter um exemplo, eu tenho uma série que eu realizei, é uma série infantil, chama Seis na Ilha, até na minha bio lá. Ela está prontinha. A gente rodou logo antes da pandemia, a sorte é que a gente já tinha o dinheiro em conta
quando o Bolsonaro entrou no poder. Então, ele não tinha como travar isso, porque o dinheiro já estava na conta. Então, a gente conseguiu rodar a série. A gente finalizou, ela está prontinha, só que ela não vai ao ar, porque a Ancine está criando obstáculos e problemas com o canal exibidor, contrato isso, aquilo. Se eu for te contar a quantidade de problemas que são criados para a máquina não andar, é inacreditável. Então, quem está conseguindo realizar hoje são produtoras que têm já uma história e conseguem financiar com fundos de fora do país. Porque no Brasil não tem dinheiro nenhum. Não está rolando cinema com um fundo da Ancine, né, da agência. Não está rolando, não existe. Então, eu vou te falar que é muito desanimador, né, viver hoje, ser cineasta, viver ou trabalhar no ramo do cinema no Brasil hoje. As expectativas, né, são muito sombrias e a gente espera que isso possa mudar em breve. Então, assim, a gente vai se virando. Tem o mundo da publicidade, que a gente acaba trabalhando para conseguir sobreviver, né? A gente faz as coisas, mas a construção, a criação cinematográfica mesmo, ela hoje virou uma coisa das empresas privadas que financiam, que são quem? Que são os Netflix, Amazon, só. E Globo, que agora tem a Globoplay, então ela agora também financia. A Globo mudou um pouco o sistema dela de produzir agora, porque antes a Globo produzia tudo ela mesma, né? No Projac e tal. Agora ela está com uma política um pouco diferente. Agora ela trabalha com produtoras independentes, financia e exibe na Globoplay ou na própria Globo no broadcast. Mas fora isso, não existe dinheiro, não tem dinheiro. Então, o que você faz? Você consegue, de repente, fazer parceria com uma empresa privada, você coloca um produto deles no filme, né? A forma de você fazer é essa. Mas isso são para filmes comerciais, né? Filmes que têm, né, alguma viabilidade econômica na hora de ser lançada. O cinema autoral, né, o cinema de artistas que têm uma veia um pouquinho mais autoral, que querem falar de coisas um pouquinho mais polêmicas, estão tendo muita dificuldade para realizar, muito mesmo. Achei muito interessante, Ricardo, que você falou, além dos filmes que você mostrou, né? E agora nesse finalzinho, e eu ia fazer mas você colocou aí eu ia comentar também sobre essas questões dos fatos reais, se nesse momento agora, porque nitidamente está passando um momento político, que a Ancine deve estar bloqueando, etc. e tal, mas nessa parte de eleição, existe, nessa época de eleição, essa questão política, existe demanda para fatos reais, entendeu? Isso você abre, na verdade, um assunto que é paralelo, que a gente está falando de fatos reais, né? A palavra real hoje é uma questão, porque o fake news hoje domina, né? Então, o que é real, né? Aí você fala de eleição. Os filmes que eles vão fazer para parecerem reais, eles são reais de verdade? Ou eles são fake news, construções de uma ficção para enganar, né? Para você achar que aquilo ali é real? Então, isso já é uma outra faceta, é um outro lado de tudo isso que a gente está falando. E é uma realidade, né? Olha só que loucura que a gente está falando. A fake news é uma realidade hoje, né? Quantas pessoas recebem as notícias do dia a dia no WhatsApp e levam aquilo como realidade, né? E eu te respondo, com certeza as campanhas políticas vão fazer filmes e vão divulgar no WhatsApp da vida e vão divulgar aquilo como real e vão querer que você acredite que aquilo ali é uma coisa real, né? Que nada disso aconteceu, né? Você tem alguma dúvida que já existem filmes rolando por aí no WhatsApp falando que não morreram 600 mil pessoas, né? Isso é tudo mentira, isso é invenção, isso é a mídia que inventa, né?
isso tudo com certeza já está sendo realizado e rodando, né, nessas mídias, nos grupos, né, nos famosos grupos do WhatsApp, né? Então, isso é uma questão muito importante e eu acho que é uma questão muito preocupante, porque as últimas eleições, no meu ver, foram decididas no WhatsApp. Eu confesso. Eu vou te falar uma coisa, pode parecer ignorância minha. Eu não estava nesses grupos de WhatsApp, eu nunca fui um cara muito de Zap. Mas eu vou te falar, quando eu fui votar no primeiro turno, quem está aqui em Minas Gerais, eu nem sabia quem era o Zema direito. Olha só que loucura, eu nem sabia que o cara existia direito, porque ele foi construído no WhatsApp, nos grupos. Ele pegou carona com o Bolsonaro. Se você não estava lá, você não sabia quem é. Eu fiquei chocado. Eu falei, eu nem sabia direito quem era esse cara. Olha que loucura isso, né? Então, é uma preocupação. E vai afetar a minha vida profissional diretamente, né? E todo mundo que trabalha, não é só eu, diretor, não, todo mundo. O cara que trabalha, né, fazendo almoço para a equipe de cinema, o câmera, som, figurino, todo mundo depende dessas coisas, sabe? E essas pessoas estão passando muito. Isso é uma cadeia produtiva gigante no Brasil, né? E está todo mundo passando por muitos problemas hoje. Então, é muito preocupante. E eu não vejo que muita coisa eles não conseguiram inibir direito. Tem aquela história no Supremo Tribunal, lá do fake news, mas será que eles vão conseguir inibir mesmo? Eu tenho minhas sérias dúvidas, eu não sei. Então, eu vejo com muita preocupação o que vai acontecer aí no ano que vem, aí nas eleições, como que eu enxergo o futuro, né, do cinema brasileiro. Eu vejo com muita preocupação. O número de filmes produzidos, né? 2019 foi porque os filmes de 2019 já tinham sido produzidos antes, né? Porque cinema demora, é uma arte que demora para fazer. Mas a partir de os filmes que eram para ter sido filmados em 2019 e eram para ser lançados em 2020 despencaram, quase não tem filme brasileiro sendo feito, né? E o louco, mais triste, é que o Brasil estava vivendo uma época muito boa do cinema, né? De muito, não só do cinema autoral, mas do cinema comercial. Estava até rolando uma junção dessas coisas que eu achava muito legal. Filmes que eram autorais, que também estavam tendo sucesso comercial, né? E muita gente realizando filmes diferentes. E hoje o negócio parou. Então é preocupante e triste ao mesmo tempo. Eu queria fazer os seus filmes. Eu gostei demais de ver os dois trechos dos dois filmes, porque eu já tinha assistido Fórum Íntimo, mas eu gostei assim de você mostrar aquele trechinho e mostrando também, reparei o preto e branco dele, aquela volta bem para o íntimo, para a intimidade e tal, para aquele drama que aquele juiz estava vivendo, em contraste com o outro, né? Que é o Capital Circulante, né? Que é colorido e é externo, e ao mesmo tempo ele circula e mostra essa corrupção mesmo que tem na nossa sociedade capitalista, né? Então, eu gostei muito de ver esse contraste, sabe, nas suas duas produções, né? Fiquei muito feliz assim, de ver. Eu acho que tem uma coisa que eu tento, como diretor, não ficar preso a uma estética. Eu acho que cada filme tem que trazer não só a sua estética, mas a sua narrativa, a sua emoção, né? Então, para mim, são dois universos diferentes. Eu chamo eles até de filhos. E todo mundo que tem filhos sabe que filhos são totalmente diferentes um do outro. Eles podem até parecer fisicamente, mas eles são muito diferentes. E acho que filmes também são assim. Cada um tem uma personalidade, uma pegada, um ritmo, né? Só que eles têm uma coisa em comum. E você que vive por um íntimo, você vai entender. Eles dois começam e terminam no mesmo lugar. E isso é uma característica da minha obra, dos meus filmes. Muitos deles começam e terminam, eles têm uma coisa circular do filme, sabe?
Eu tenho curta Um Branco Súbito, que é assim. Eu tenho curta chamado que também é assim, né? Então, isso é uma característica que eu trago para os meus filmes, que traz também, tem uma certa semelhança. Embora eles são tão diferentes, tão contrastantes, eles têm algumas coisas que também trazem uma linguagem um pouquinho semelhante, sabe? Que é a sua marca, né? A marca da sua autoria. Isso. Isso aí. Então, pela ordem, eu gostaria de dizer também aqui três palavras. Primeiro, cumprimentar o Ricardo Merdef pela sua apresentação e, naturalmente, cumprimentar também o Instituto Maria Helena Andrés de ter dado essa oportunidade, né, a todos nós que estamos aqui. Nós sempre saímos acrescentados depois de uma live como essa. E, no caso, Ricardo, extremamente importante a gente ouvir de um cineasta como ele cria, como ele exerce a linguagem do cinema. Isso é difícil, porque os cineastas dificilmente fazem isso, né? Há casos famosos de Ingmar Bergman, né, e de outros que se negavam a explicar os filmes, né, herméticos, aquela coisa e tal. E fico feliz de ter ouvido um cineasta e ele ter dado para nós algumas pistas, né, de como é o processo criativo e como é poderosa a sua linguagem nas duas amostras que você nos trouxe, né? No caso do foro íntimo, aquele lance do juiz tomando banho, quando ele põe a mão na torneira, né? Não é nem um registro, é uma torneira de plástico, para exatamente mostrar que foi improvisado, né? Ela foi criada porque ele precisava de um banheiro para todo dia tomar banho, e ele que virou um prisioneiro, né, do próprio processo que ele estava conduzindo. Então, muito poderosa a sua mensagem, e também no segundo, né, com o uso das cores e com aquele ambiente do Rio. Eu já morei no Rio, então a gente sabe que você comunica muito bem. Tá? Segunda palavra, Ricardo, além de cumprimentar você pela criação, nós estamos vivendo esse período de exceção, é uma exceção, e eu me lembrei do filme, o nome me esqueço, e eu sou antigo apreciador de cinema, já morei no Rio, então tinha a Rede de Cinema 1, você nem era nascido, né? Então, em BH também houve a época de cinemas de arte, né? E época de rua, grandões, né? Oi? Os cinemas de rua, aqueles que, né? Cinema de rua, que a gente ia, né? Que era só um cinema, você ficava na rua e entrava, não é multiplex. O Cine Grátis, esse era o Cine Grátis, né? Não, mas eu estou falando de algo mais recente, na época aí de Jean-Luc Godard e tal, que havia, né, os cinemas, salas de cinema, que só passavam filmes realmente mais cinemas, né? Menos comerciais, e com muita mensagem, né? Então, eu estou me lembrando de um filme, você certamente sabe o nome, o Maurício, vocês aí que gostam de cinema também, é um filme que se passa no macartismo americano, e os autores escreviam scripts, escreviam romances, mas eles não podiam publicar. Então, entregavam para um testa de ferro, que era o Woody Allen. O filme é meio comédia, meio verdade. E ele, então, recebia aquele papelório, ainda criticava. No final, ele começou a criticar, se tornava crítico, né? E ele é quem ia lá levar a obra e tal, porque os verdadeiros autores já tinham sido banidos, né, da crítica e tal. Você se lembra desse filme, não? Claro, o cineasta é do Woody Allen, não é? Woody Allen. E ele faz o papel do cara que recebe o filme, o script, né? E tinha que ter sido escondido, senão a polícia macartista ia lá e prendia o pessoal e tal. Nós estamos vivendo um momento como esse, Ricardo. Mas é verdade. O momento que nós estamos vivendo vai gerar muito material, e você que se baseia em fatos reais, importante estar alerta, que isso certamente nas suas mãos vai virar, vão se transformar em filmes excelentes. E quando lançados, me avise que eu vou ver e vou fazer propaganda. Opa. Parabéns por tudo. Parabéns. Muito obrigado.
Valeu. E só mais uma coisinha. Vou dizer muito rapidamente do que está acontecendo hoje. Ontem eu vi uma matéria sobre um desses sites de extrema-direita que lida com a pós-verdade, né? Essa nova palavra aí, né? Pós-verdade, ou a fake news, etc. Tá? Sim. E eles começaram pequenininhos lá no Rio Grande do Sul, e hoje eles têm um escritório numa das avenidas, acho que é na Faria Lima, lá em São Paulo. Tá? Quer dizer, isso é um sinal dos tempos, né? Eu fico só por aqui para não ir muito adiante. Mas parabéns, Ricardo, parabéns, Instituto Mariana Andrés, por ter dado essa oportunidade de a gente conhecer a sua obra. Parabéns. Eu acho que eu li uma matéria sobre essa galera mesmo. Era um cara no Rio Grande do Sul que começou bem pequenininho, né? Construindo. Ele até está querendo abrir uma televisão, se eu não me engano, uma coisa assim. E agora virou uma coisa gigante, porque ele tem apoio, ele tem o apoio do governo. Então, né? Quem está no poder hoje está apoiando ele, está recebendo grana. Então, é perigoso, é muito preocupante, sabe? A gente todo tem esperança de que ano que vem, nas eleições, vai mudar, mas eu vou te falar que eu enxergo com muita preocupação. E eu enxergo com preocupação porque eu vejo pessoas, não são muitas, porque a minha bolha não tem muita gente, mas eu vejo pessoas próximas, e tem gente aqui que também vê, de pessoas que estão nesse mundo aí do fake news, acreditam nessas coisas aí, e vão votar de novo nesse pulha, nesse cara. E é triste ver, mas vão. E isso é muito preocupante. Hoje, a notícia hoje, agora ele é ano eleitoral, vai jogar dinheiro, né, R$400 agora lá nas famílias, lá, Bolsa Família, sei lá o que eles vão, né, inventar para fazer. Vai ser duríssimo esse jogo no ano que vem. E é preocupante, mas a gente tem que ir firme, né? Tem que ir firme, forte e ver se a gente consegue mudar. Porque mais 4 anos disso, não sei se a gente aguenta, sinceramente. A questão, inclusive, eu vejo interessante é que a pandemia, né? Na pandemia, aumentou muito o número de espectadores, né? Nas televisões, nas redes abertas e pagas, no Netflix, etc. As pessoas ficaram em casa e o grande modo de usar o tempo é assistindo a séries, assistindo filmes, etc. Quer dizer, aumentou muito o público, né, potencial do cinema, né? E nessa situação que você disse, né, quer dizer, ao mesmo tempo reduziu muito a possibilidade da produção brasileira, assim, ocupar esse tempo e esse espaço aí, né? É uma ironia, né, de ter acontecido isso exatamente nesse momento da pandemia, que o mercado, vamos dizer assim, para esse tipo de criação estava todo aberto, né, assim, né, e me parece que continua também, né? Essas séries estrangeiras estão ocupando o espaço inteiro, então, né? E a outra ironia que vai junto da sua é porque essa galera que está no poder, ele vê a gente que trabalha na cultura, ele acha que a gente é vagabundo, ele acha que o que a gente faz não é trabalho de verdade, né? Eles realmente acreditam nisso, eles acham que o que a gente faz não, isso não é trabalho, né? Isso aí é vagabundagem. Só que, como você falou, o que eles estão fazendo na pandemia? Eles estão vendo o nosso conteúdo, né? Quando eles sentam ali para eles verem televisão, eles estão vendo o nosso trabalho. E aí que eu acho que é uma grande ironia, né? Essa galera acha que o que a gente faz não é trabalho de verdade, que a gente está roubando, mamando nas tetas do governo, sei lá o quê, papapá. Só que na hora lá de sentar em casa e ligar lá a televisão e ver, eles querem ver as coisas que a gente faz. Se a gente conseguisse produzir mais conteúdo, a gente estaria preenchendo mais ainda esse espaço, né? Porque o cinema brasileiro e as séries estavam muito bem, Maurício. 2019 foi um ano incrível né, de forma geral, para o cinema e TV brasileira, né? Ganhou o prêmio em Cannes, filmes comerciais bombando, fazendo muito sucesso, né?
séries brasileiras também, né, conseguindo entrar no mercado. Só que aí a coisa murchou, a coisa foi travada de propósito, né? Porque toda essa galera da arte, da cultura, ninguém era a favor desse cara. Então ele foi lá, ele entrou para fechar mesmo. O intuito do negócio era fechar o negócio mesmo. Só que lembrando que começou com o Temer, hein? Não foi o Bolsonaro só, não. O Temer já começou o desmonte. Na Ancine, a diretoria começou a mudar no Temer. Já era com o Temer. Agora, você mencionou aí, por exemplo, a Amazon, o Netflix e a Globoplay, né? Essas empresas, elas não dão vazão assim, a receber essa produção toda que está sem outra fonte de apoio, não? Não produzem tanto assim, né? Eles escolhem, fazem os projetos que eles querem. Eles bancam 100%. Eles bancam na hora. Mas é pouco, né? Se você for pensar na indústria inteira do Brasil, né? É pouco, né? É pouco. Eu ia complementar, Ricardo, exatamente essa pergunta do Maurício, dizendo o seguinte: eu não tenho ideia como é que funciona isso, mas eles, além de fazerem um filme, eles passam um filme, né, na plataforma stream e tal. Então, quando passa esse filme nessa plataforma, por exemplo, você conseguiu o recurso, está fazendo seu filme, você tem que pagar para eles? Eles ficam com o direito? Não, eles só passam. Você oferece. Eles não produzem, eles compram os direitos. É um licenciamento. Né? Eles pagam. A gente tem o direito de passar o seu filme, sei lá quantas vezes, num período de 3 anos, sei lá, entendeu? É um licenciamento. Eles pagam uma grana, entendeu? Isso. É um licenciamento, entendi. Tá. Agora, eu só vou comentar uma coisa engraçada só, mas se a Tchelena quiser falar, eu deixo, porque ela, se quiser, eu acho que ela sempre comenta mais interessante. Tchelena, quer falar alguma coisa? Boa noite, Ricardo. Gostei muito do seu filme, Foro Íntimo. Me emocionou muito, porque a gente sente o personagem muito dentro da gente, até as batidas do coração dele. Então, eu achei um filme muito bom, viu? Adorei. Parabéns para você. Agora, eu não escutei muito bem a sua palavra, porque está tudo muito longe. Eu acho que a Ivana também está queixando que o som está muito baixo. E eu, como já não escuto bem, então fico assim, ela está traduzindo para mim. E eu lembro quando a senhora foi no... Eu lembro quando a senhora foi no cinema ver, né? Eu adorei que você conseguiu ver a telona na tela grande. Você vai longe, vai longe. Muito obrigado. Obrigado pela né, oportunidade de poder falar aqui com vocês, compartilhar um pouco do meu processo, como falou. Eu acho importante, às vezes, a gente entender também um pouco o processo de como que as pessoas constroem. Por isso que eu mostrei aquela cena, porque teve uma relação direta. Deixa eu ter que desligar aqui, pera lá, tem que traduzir. Tá. Uma relação direta com a construção da cena, com o meu diálogo, o que eu ouvi do juiz, né? Isso, para mim, era uma cena que eu achava muito interessante de compartilhar com vocês, para vocês entenderem um pouco o processo. E esse detalhe que você captou, eu achei muito legal, da coisa de ligar, porque isso realmente era isso, era tipo um tubo tigre lá, né? Era uma coisa, né? Era uma gambiarra, literalmente, que foi feita. E eu pedi para fazer exatamente daquele jeito, porque era desse jeito que tinha acontecido de verdade. E é muito interessante que você captou esse detalhe, eu acho muito legal, é isso mesmo. Mas são esses processos que eu acho interessante compartilhar para vocês entenderem um pouco o processo criativo, né, de um realizador, no meu caso, né? E eu fazia isso com muitas coisas, eu pegava coisinhas aqui e ali, anotava, e depois eu pensava, como é que eu posso colocar isso aqui numa cena? Aí eu penso... tem coisas que eu gostava que eu não conseguia incorporar dentro do filme, porque também não dava. Então, é a parte do processo criativo, né? É um pouco isso. Mas eu queria, de novo, agradecer a todos vocês pela presença.
Eu tinha mais uma coisa que eu ia só comentar, Ricardo, para vocês ficarem, porque realmente vão ser tempos difíceis agora, né? Mas a gente tem que estar atrás do que surge, né? Eu outro dia passei, acho que foi para Marília, não sei onde é que eu botei, uma notícia de um PL, uma PEC, que está dando incentivo através de uma lei chamada Paulo Gustavo, tá? Em homenagem ao Paulo Gustavo, né? E, se não me engano, valorizando ou dando mais incentivo a artes cênicas e talvez cinematográficas. Seria bom acompanhar isso, né? Tá? Chama, é uma PEC, é um PL, com certeza. E ele emenda o Aldir Blanc, né? Alguma coisa assim, tá? É alguma coisa assim. Eu tenho que achar, eu estava aqui procurando, passei para a Marília, mas acho que eu deletei, né? Mas eu acho que dá mais incentivo mesmo para as artes cênicas. Né? Cênicas, mas não tem nada de audiovisual lá, não? Eu achei que teria também. Eu não vi, não. Isso tem que acompanhar. Se a gente souber, passa para você, entendeu? Porque isso, como é votado, aí chega um deputado, coloca lá audiovisual também, ele fazia audiovisual, né? Então, assim, né, uma coisa legal. Mas depois eu só ia comentar, assim, só para coisar, porque eu sou do Rio, né? E a gente viu muito isso, essa fase que você retratou naquele segundo filme da corrupção, né? Eu passei muito por isso, né? A gente chamava de roubalto, né, Cristina? Não sei se a Cristina lembra. Era roubalto, né? Era assim, todo mundo, eu compro essa peça do carro na Roubalto. Roubalto, o que era? Era a peça roubada mais barato. Como as peças eram caras, todo mundo ia lá e comprava, né? O meu pneu, comprei pneu de... Isso, olha, eu me lembro até na época do Collor. O Collor acabou um pouco com isso. Olha só que ironia, hein? Porque ele permitiu a importação de peças, principalmente de automóvel, né? Então, assim... Antes disso, era comunsíssimo, era muito caro, né? Minha bateria acabou. Roubalto tem. Roubalto, alguém ia lá e todo mundo comprava. Na verdade, como é que se acabou com isso? Se acabou, eu não sei totalmente, mas começou a acabar, né? É porque todo mundo começou a divulgar. Olha, o que você está comprando é mais barato, mas é Roubalto, né? Sim. Então, assim, começou uma consciência de que você tinha que pagar mais. Agora, até onde vai isso nas pessoas é difícil, né? Porque... entendeu? Aí eu também preciso. Então, assim, hoje aconteceu depois do carro, aconteceu muito com bicicleta, né? Essas coisas que são caras. Então, a pessoa rouba por quê? Porque vai vender, mas ele não adianta ele vender se não tiver quem comprar, né? Então, assim, é igual a história da liberação da maconha. Se não tiver quem fizer da outra ponta, então, aonde que tem que ser atacado? Eu acho que é na conscientização das pessoas mesmo, né? Porque era muito, eu me lembro de comprar, troquei o meu pneu muito mais barato, foi da Roubalto. Mas ainda tem gente que faz isso. Mas era muito mais, Tina, era uma coisa assim, acho que ainda tem. É Bom Sucesso, não lembro, tem um lugar, tem um bairro que você vai e que são tipo filas e filas, uma rua inteira de lojas, você vai lá e compra rádio roubado, você sabe. Roubalto. É barato, Roubalto. Agora, acho que agora, no início da pandemia, aconteceu isso de novo, viu? Com remédio, esses remédios malucos que começaram a acabar, começou a ter Roubalto. Quer dizer, olha que loucura que a gente chegou, né? Mas, assim, só existe porque as pessoas compram. Se as pessoas pararem de comprar, acabou o mercado. E uma coisa que é a história real da história real. Olha aqui, para terminar um pouco o ciclo, né? Um pouco da minha marca, né? O Capital Circulante, o curta que vocês viram, quando eu li aquela matéria original no Globo, que você até vê no final do filme ali, quando eu li aquela matéria, eu tinha um carro, eu tinha um Jeep. Um Jeep, um caixotão, né? Na época, 2003, aquele Jeep era 4x4, só que ele era importado. E eu comprei ele usado. Tinha comprado usado 1 ano antes. Aí eu sentei ali e falei, então, peraí, tem 10% de chance que esse carro que eu comprei, na verdade, ele foi esquentado. Aí eu falei, sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer um filme sobre isso. E sabe como é que eu financiei o filme, o Capital Circulante? Eu vendi o meu carro. Eu vendi o carro e fiz o filme com a venda de um carro importado que talvez tinha sido esquentado. Então, o capital foi circulante até no financiamento do filme, do curso. Interessante. Muito interessante. Então, tem alguém mais que queira fazer algum comentário? Evaninha? Ivana, acho que estava querendo falar, não sei. Bom,
Então, gente, olha, em nome do IMA, eu agradeço muito, viu? A sua presença, a sua aula, né? Isso. E essa sua disponibilidade de falar sobre o seu processo criativo, que foi muito interessante, né? Gerou uma discussão muito interessante, muito abrangente, né? Então, muito obrigada aí, Ricardo, tá? Todos nós, por nos propiciar. Eu que agradeço. Foi um prazer. Foi um prazer. Tchau, então. Interrompi a gravação, tá? Peraí, podemos continuar, peraí. André vai finalizar.